E aí, galera, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente no que se diz respeito à rotação de objetos, certo? Ao torque que uma força faz sobre um objeto. Ou seja, a gente estudou na dinâmica, nas leis de Newton, que uma força faz um corpo entrar em aceleração, ou seja, faz um objeto acelerar, entrar em movimento ou mudar seu estado de movimento, né? Nesse caso, o torque é muito semelhante, porém a força vai fazer um corpo girar em torno de um eixo de rotação, beleza? Ele não tem a ver com o movimento linear, como a gente viu antes, né? Ele está a ver com o movimento de rotação, certo? Então, para exemplificar isso, para a gente visualizar melhor, digamos que eu tenha um corpo, um objeto, certo? E esse objeto ele tem um ponto fixado, certo? Digamos que seja uma das suas extremidades, beleza? E a outra está solta. Porém, vamos supor que ele está em equilíbrio, ou seja, ele está parado e que as forças resultantes nele são zero, certo? Então ele está parado. Agora, digamos que eu aplique uma força nesse corpo, nesse sentido aqui, nessa direção. O que é que vai acontecer? Esse corpo, como ele tem um das extremidades dele, ou um ponto dele está fixo, certo? Então, ele vai tender a girar, certo? Nesse sentido aqui, beleza? Certo? Se essa força for positiva e eu estiver aplicando ela nessa direção, então ele vai tender a girar, certo? E se eu aplicar uma força, digamos, em cima do ponto de fixação, o que é que vai acontecer? Provavelmente não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse ponto de fixação, ele, quando a gente aplica força sobre ele, o objeto não tem nenhum efeito sobre o objeto, certo? Agora vamos para outra situação. Digamos que eu aplique uma força aqui, certo? E essa mesma força, de mesma intensidade, eu aplique aqui também. A gente vai sentir uma diferença, não é isso? Ou seja, se eu aplicar uma força aqui, eu vou sentir que vou ter mais dificuldade de colocar esse objeto em movimento do que aplicando uma força aqui, certo? E como isso está relacionado com o fenômeno físico em si, ou seja, a gente pode ver que quanto mais distante do eixo de rotação, do eixo de fixação, do eixo de rotação, a gente aplicar a força, mais difícil vai ser esse objeto entrar em movimento. E se a gente aplicar num ponto distante do eixo de rotação, vai ser mais fácil. Ou seja, o torque é proporcional à distância, certo? Além de ser proporcional à força, é proporcional à distância. Se a gente aplicar uma força maior, o torque vai ser maior. E se a gente aplicar uma força em uma distância maior em relação ao eixo de rotação, o torque vai ser maior, ou seja, eu vou ter mais facilidade de colocar esse objeto em movimento, fazer ele girar, certo? Então, a gente tem aqui que o torque é a força vezes a distância, certo? Vamos ver esse primeiro caso logo, certo? E existem duas possibilidades de movimento do objeto. Ele pode girar no sentido anti-horário ou no sentido horário, certo? Digamos, se eu aplicar uma força agora nessa direção, certo? Ele vai tender a girar no outro sentido, certo? Porém, se aplicar mais de uma força no objeto, então a gente vai ter que ver a resultante, certo? O torque resultante. O objeto, então, ele vai girar no sentido onde tiver um torque resultante, certo? Então, quando tiver várias forças, a gente analisa elas separadamente, o torque delas separadamente, e depois faz uma soma vetorial, certo? Para saber em que sentido está o torque resultante, se está para lá ou para cá, certo? Para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: quando a gente trabalhar com uma força, é fácil. O torque vai ser na direção dessa força, certo?
o sentido de giro vai ser na mesma direção que aplicar a força. Se eu estou aplicando essa, por exemplo, então o corpo vai tender a girar para lá, certo? Mas se tiver várias forças, eu vou ter que calcular o torque de cada um individualmente, certo? Considerando o sentido, a direção e o sentido, certo? De cada um, para poder fazer uma soma vetorial. Pronto. Dito isso, o que é que a gente tem que analisar quando a gente tiver forças em direções que não são a mesma direção? Então a gente vai ter que, a gente mesmo, certo, vai definir um sentido positivo e um sentido negativo. Só que esse sentido não é para baixo, para cima, para um lado ou para o outro. Esse sentido é o sentido horário e anti-horário, certo? Digamos que nesse problema a gente defina que o sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo. Isso aí a gente pode definir da mesma forma, a gente só tem que seguir o mesmo critério até o fim, e quando achar o torque resultante a gente vai ver o sinal dele e vai dizer, nesse caso, como a força vai fazer ele girar no sentido anti-horário, então essa força eu vou considerar uma força uma força positiva. Essa daqui está fazendo ele girar no sentido anti-horário, então vai ser uma negativa, certo? E essa força positiva. Então, digamos agora que eu aplique uma força que não seja exatamente na mesma direção que o objeto vai se movimentar. Digamos, essa força, quando eu aplicar essa força, esse objeto vai se movimentar na mesma direção. Agora, digamos que eu aplico uma força que tem uma certa inclinação em relação à direção do movimento do objeto. A direção do... Vamos imaginar que isso aqui é uma reta, certo? Não é. Então, a gente vai ter que analisar, mas é para ser uma reta, certo? Então, a gente vai ter que analisar o ângulo entre a direção que eu estou aplicando a força e a direção que o objeto vai se movimentar, certo? Então ele vai se movimentar aqui, certo? Então digamos que esse ângulo seja um ângulo T, certo? Pode ser θ, alfa, enfim, é só uma convenção. Esse ângulo T, e eu vou pegar o quê? A gente sabe como essa força tem uma certa inclinação, ela vai ter uma componente na direção do movimento, certo? E outra componente que não é na direção do movimento, é perpendicular ao movimento, certo? Com a componente perpendicular ao movimento, a gente descarta, porque ela não vai influenciar em nada. Então a gente vai analisar somente a componente da direção do movimento do objeto, certo? Então a gente tem a força aplicada aqui, essa força tem essa componente e essa. Mas a única componente que vai dizer qual é a direção do objeto é essa, então a gente vai considerar só ela. Vamos chamar ela de f de y, por exemplo, porque como ela está numa direção que lembra o eixo y, então vamos considerar ela f de y, certo? Então, se a gente tem esse ângulo aqui, trazendo isso aqui para cá, se a gente tem esse ângulo aqui e essa força está na vertical, esse lado aqui seria o que? É o cateto adjacente, certo? E essa hipotenusa é justamente a força. Então, f de y é o meu cateto adjacente e a força é a hipotenusa. Qual é a relação que utiliza esses dois lados? É o cosseno, certo? Então está aqui. Então o cosseno do ângulo T vai ser o cateto adjacente, que é a força nessa direção do movimento, e a hipotenusa, que é a força mesmo, o módulo da força que eu estou aplicando, certo? Então, f de y sobre f, certo? Mas eu quero saber qual é a força que realmente vai influenciar no movimento do objeto, no giro do objeto, certo? Vai ser f de y, então vou isolar ele e descubro que f de y é f, que é a força que eu estou aplicando, o módulo da força que eu estou aplicando, vezes o cosseno desse ângulo. Reforçando, o ângulo é o ângulo entre
o movimento, a direção do movimento e a direção da força, certo? Então, beleza. Fazendo um resumo aqui. A gente vai aplicar uma força em um objeto, esse objeto está fixado em um ponto, e isso vai fazer ele girar em torno desse eixo de rotação, certo? Essa força, esse torque, ou seja, esse movimento que vai fazer ele girar, ela é proporcional à força que eu estou fazendo, que eu estou aplicando, e a distância entre essa força e o eixo de rotação, beleza? Essa força aqui, digamos que tem essa força aqui, essa força, o torque dessa força vai ser o módulo dessa força vezes a distância dela até o eixo de rotação, ou seja, a distância onde eu estou aplicando essa força até o eixo de rotação. E a mesma coisa para cá, certo? Agora essa outra força também é a mesma coisa, é a força vezes a distância até o eixo de rotação. Então eu vou ter o torque dessa força desse jeito, multiplicando a força vezes a distância até o eixo de rotação. Mas lembrando que é somente a componente que vai produzir o movimento, ou seja, vai ser a força vezes o cosseno de θ, que é justamente essa força que vai produzir o movimento, beleza? Então o torque aqui é força vezes a distância, nesses três casos, né? E nesse caso é força vezes o cosseno de t vezes a distância, certo? Então, beleza. E para calcular o torque resultante, como é que eu faço? Vamos lá. Se eu tenho várias forças, eu não sei de cara. Primeiramente, para que eu vou calcular o torque resultante? Se eu tenho várias forças, eu não vou saber de cara para que lado o objeto vai girar e nem qual é a intensidade do torque, certo? A gente não vai saber isso sem fazer análise do torque resultante, certo? Então o torque resultante para isso é para a gente saber qual é o módulo desse torque, ou seja, com que intensidade ele vai girar, certo? E qual é o sentido desse giro, principalmente isso, beleza? Então o torque resultante vai ser justamente a soma de todos os torques, certo? De cada força. Agora só lembrando, certo? Que cada torque desse vai ser separado, vai ser analisado separadamente, beleza? Lembrando de sempre colocar o sinal correspondente, certo? A gente vai sempre colocar o sinal correspondente a cada força. Por exemplo, essa força está no sentido que eu defini como positivo, então ela vai ser positiva. Vai ser o sentido anti-horário. Essa força está como sentido negativo, então vai ser o sentido horário, certo? Vai ser o sentido negativo. Então, eu vou fazer o quê? Essa força vai ser a força vezes a distância, essa daqui vai ser menos a força vezes a distância, e essa daqui vai ser a força vezes a distância, mais a força vezes a distância, e essa vai ser mais a força vezes a distância, vezes o cosseno de t, certo? Por quê? Porque as forças que produzirem o movimento no sentido anti-horário, nesse caso, vai ser positivo, e as forças que vai no sentido horário é negativo, certo? Então é só calcular usando essas relações e somar, sempre reparando o sinal de cada força, certo? A partir de agora a gente vai ver nos próximos vídeos os exemplos e algumas aplicações de torque, certo? Então, valeu aí, galera, se inscreve no canal, dá o joinha e qualquer dúvida pode comentar aí embaixo, beleza? Sugestão, tamo aí, valeu!